Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a esse canal, onde nós iremos estudar a palavra de Deus, aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Gessildo Vilvoc, pastor auxiliar na nossa IADAL, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Alto Laje, presidida e pastoreada pelo pastor Daniel Rodrigo da Silva. E nesta feita nós iremos estudar a lição de número 8, que traz por tema missionários fazedores de tenda. Sendo assim, o nosso texto áureo, ele diz assim: vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos capítulo de número 20, versículo 34. E a nossa verdade prática nos propõe o seguinte pensamento: é possível servir a Deus e aos outros por meio da sua profissão, aonde quer que você vá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo de número 18, versículo 1 ao versículo 5, e também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 12, diz assim: depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Tessalonicenses 4, versículo 11 e versículo 12. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Louvado seja Deus. Então, queridos, com essa base bíblica, nós iremos estudar hoje o tema missionários fazedores de tenda. Louvado seja Deus. E eu quero louvar a Deus pela vida do irmão diácono Jonatas Ferreira, que mais uma vez está conosco, para assim comungarmos um pouquinho da palavra de Deus. Jonatas, seja bem-vindo no nome de Jesus. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, ao pastor Gessildo também. Bem, querido, seja bem-vindo. Ao pastor Daniel Rodrigo, nosso pastor presidente, muito obrigado. E estar presente aqui com o pastor Vilmar, que é um prazer a gente estar junto comentando essa lição. Glória a Deus. Como já foi dito pelo irmão Jonatas, está conosco também, nos dando a honra da presença de estudar conosco, presbítero pastor Vilmar, da nossa congregação ali em Prolar. Seja bem-vindo, querido. Sua saudação aos nossos irmãos. Amém. Também louvamos o Senhor por estarmos aqui junto com os irmãos, o pastor Gessildo, um prazer estar com vocês. Uma honra, querido. Prazer é todo meu. O diácono Jonas também, Jonatas, que é um grande amigo, um grande irmão. E louvamos a Deus por estarmos aqui nesta noite. Louvamos a Deus por este campo maravilhoso, a qual tem proporcionado uma aprendizagem muito grande para nós. É uma ferramenta muito boa para que nós também possamos aprender mais e mais do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Então, queridos, a nossa introdução diz assim: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Será, pastor Vilmar, que tem alguma conexão? Será que dá para conciliar, não dá para conciliar? Uma coisa separada das outras, ou as duas podem caminhar juntas? Eu acho que dá para conciliar a chamada missionária e o trabalho. Depende de onde você esteja, né? Depende do que você vai fazer. Se você vai ser só um missionário levando a palavra do Senhor, dá para você conciliar as duas coisas. Uma pode completar a outra. Sim,
Então uma pode beneficiar a outra, louvado seja o nome do Senhor, né? Então a lição dessa semana nos traz assim um pensamento, uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, né? Que como alguém que ao mesmo tempo que exercia a sua profissão, como nós vimos aqui em Atos, né? Ele, Áquila e Priscila tinham aprendido antes um pouco, né? Ainda jovens, era obrigação de todo judeu, não é isso? Aprender uma profissão. E Paulo, como foi dito aqui, já tinha essa profissão de fazedor de tendas. Então, ele conciliava, louvado seja Deus, esse serviço missionário. E é isso vai ser a tônica aqui do nosso serviço, ou seja, nosso ápice aqui será falar de profissão e missão. Amém, queridos? O nosso primeiro tópico fala sobre a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. Louvado seja Deus. Também falaremos sobre Paulo, como ele conjugava a vida profissional e ministerial. E por fim, a ética, né? Onde entra a ética aqui financeira, porque quando fala-se de dinheiro, quando fala-se de missões, às vezes as pessoas misturam muito. O que dizer disso, irmão Diácono Jonathan, desse primeiro tópico aqui, querido? A vida profissional do apóstolo Paulo e a sua vocação. A primeira coisa que nós devemos entender aqui é o que é profissão. O significado da palavra profissão, a definição dessa palavra. O que vem a ser profissão? Profissão é o trabalho que uma pessoa traz para obter recursos necessários à sua substância, ocupação, ofício. É um emprego. Isso é uma profissão. Esse termo profissão é encontrado em Atos 18, 3, que nós vimos aqui, que é a referência de como era o mesmo ofício, né? Então esse termo encontrado em Atos 3 é traduzido pelo mesmo ofício aqui, ó, do mesmo ofício. Esse mesmo ofício aqui é a expressão grega para homoteknos, que quer dizer prática do mesmo ofício, ou profissão, ou comércio. Tá, mas te interrompendo, deixa eu já botar um pouquinho de lenha nessa fogueira. Fazer missão é ou não é uma profissão? Depende muito. Porque dentro do que nós aprendemos já anteriormente nas lições passadas, eu não consigo exercer uma profissão fazendo uma missão transcultural. É aquilo que o pastor Vilmar falou. Dentro do meu âmbito aqui de país, de povo, de cidade, eu consigo. Agora, fora uma transcultural, eu ir lá para exercer um trabalho, isso varia muito. Varia muito. Por isso que a lição de hoje é fabricadores de tenda. E dependeria exatamente do quê? Oi? Dependeria exatamente do quê? Porque depende. Se ele vai como profissão, ele vai pela profissão. Ele também pode fazer a missão, ou as coisas são totalmente inversas? Não, ele pode sim. Por quê? O que acontece? Essa fazedores de tenda aqui, como eu disse anteriormente, a pessoa, o missionário, ele pode entrar num determinado país que não aceita o evangelho. Como que ele vai entrar ali dentro? Ele pode entrar exercendo uma profissão. Então, se ele tem uma profissão e ele vai entrar num país que é proibido o evangelho, por intermédio de um trabalho ele consegue entrar. Aí, neste trabalho, nessa profissão que ele exerce, ele pode pregar o evangelho. Por exemplo, países comunistas. Isso, ele China, consegue que você não consegue entrar nem com medicação, nem com revista, nem com nenhum tipo de literatura. Isso. Bíblia, muito menos, mas tem que fazer missão. Isso. E Então, como que eu faço isso? Muitas vezes eu tenho uma profissão que, se eu for entrar na China, eles não me permitem entrar. Perdão, eu como evangélico, eles não me permitem. Um exemplo, vamos citar Israel. Israel, ele não aceita o proselitismo. Eu ir lá e pregar o evangelho para um judeu, ele não vai aceitar isso nunca.
Mas se eu for falar que eu vou entrar lá para exercer um trabalho, uma profissão que eu... Já fica menos difícil. Já fica menos difícil. Menos difícil. Amém? Louvado seja Deus. Paulo, como apóstolo, conjugava uma vida profissional e ministerial, irmão presbítero Vilmar. Aqui, quando Paulo ele tem como conjugar essa vida ministerial e profissional, nós olhando, quando eu estava lendo o livro de Atos, sim, nós vemos que Paulo ele chegava e ministrava aos sábados, né? Nas sinagogas. Na sinagoga. Então, durante a semana, Paulo ele tinha um bom tempo que ele poderia estar trabalhando para poder fazer a obra. Era sábado, né? Era sábado. Ao sábado, os judeus não trabalham. Ao sábado, eles eram dedicados à obra do Senhor. Então, quer dizer, no sábado, ele tinha toda a oportunidade de fazer a obra do Senhor. Enquanto que durante a semana, ele fazia a tenda. Entendendo que, ainda que seja Paulo, o Novo Testamento, mas ainda grande parte dos judeus viviam na lei, né? Na lei. Então, vivia na lei. Então, eles se cumpriam o sábado. Eles tinham que se cumprir o sábado. Então, as sinagogas abriam aos sábados. E durante a semana, ele ia fazer suas tendas. E no sábado, ele iria fazer a obra. Ele iria para a sinagoga para poder fazer seu culto e seus debates. Apenas uma reflexão aqui. Quando eu estava lendo essa lição, sim, sobre fazedores de tenda, se a gente for pensar nesse detalhe aqui, com a mente de hoje, como se fosse hoje seria uma coisa muito simples, né? Você compra um plástico, você já faz, você tem tudo para fazer, mas aqui, pelo que nós notamos na revista, as tendas eram feitas de couro de cabra, né? Aí teria que costurar aquilo ali. E eu estava observando que tem umas ainda que era feita de pelo, né? Tinha que cortar o pelo do animal todinho, juntar, trançar, fazer uma cordinha, depois trançar de novo para fazer ali uma grande tenda, né? Que é muito mais trabalhoso. Aí eu fiquei imaginando. Eu falei, rapaz, uma tenda dessa aqui que Paulo fazia, poderia demorar até uma semana ou mais para fazer uma tenda. Até mais. Mais. E tem irmãos, hoje, se o irmão me permite colocar um adendo aqui na sua fala, que vamos dizer o seguinte: eu não consigo conciliar a obra de Deus, no caso missões, né? Porque toda a obra de Deus ela é missionária, por assim dizer. Eu não consigo trabalhar no secular e fazer missões. Ou eu faço um ou eu faço outro. Eu tenho que ganhar ou de um ou de outro. Aí fica complicado, né? Mas foi isso que Paulo fez, não? Foi isso que Paulo fez. Durante a semana e ao sábado ele tinha como trabalhar. Então, às vezes, igual o nosso irmão Jonatas está falando, que a profissão, determinados países, você entra sendo, pela sua profissão você consegue entrar, mas pelo evangelho você não consegue. Então, quando nós notamos isso aí, nós observamos o quê? Que às vezes ele vai para um país, chega lá, vai ser um professor de línguas portuguesas, vamos supor assim, e chega lá ele tem a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Entendeu? Então, quer dizer, ele tem como, durante a semana, ele vai estar ligado ao trabalho dele. E é tão verdade isso que os irmãos colocaram, que se nós observarmos aqui na nossa leitura introdutória, né, a leitura bíblica em classe, a Bíblia aqui vai nos dizer que o imperador de Roma ali, ele estava mandando judeus embora, não ficar dentro de Roma. Ou seja, estava ficando impossível de colocar o próprio evangelho dentro de Roma. Então ele tinha que saber conciliar. Tudo bem que Paulo ele tinha sua descendência, né? Sua descendência em Roma, mas também era judeu. Então ficava difícil de Paulo colocar, já está ficando ali, porque o governador aqui, governador não, na verdade o imperador, né? Tava ali mandando o imperador, como é que era o nome? O imperador Cláudio, né? Estava mandando os judeus para fora de Roma. Então, como é que se consegue entrar no lugar quando a autoridade máxima ali está mandando sair? E agora, o que Paulo faz? Ele consegue conciliar tanto a pregação do evangelho quanto o seu trabalho. Tanto é que ele, lá na frente, ele vai dizer que trabalhou e fez o que fez porque ele não queria ser pesado para ninguém. E isso então nos leva aqui ao terceiro subtópico, né, que é um pouquinho bem complicado, irmão Jonathan.
a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Eu só queria voltar um pouquinho atrás. Meu amigo, é uma coisa. Queria voltar um pouquinho Fica à atrás, vontade, querido. Porque nessa vida profissional de Paulo aqui, nós devemos entender o seguinte. Paulo, ele tinha uma profissão. Sim. Então, para ele exercer uma profissão, ele teria que ter aprendido com alguém. Né? Lá na sua juventude, né? Todo judeu tinha que aprender uma profissão. Todo judeu, exatamente, todo menino todo judeu, rapaz judeu recebia a instrução do pai. Temos o exemplo de Jesus, que era carpinteiro como José, como né? José. Jesus era carpinteiro, ele aprendeu com o pai dele a profissão de carpintaria. Assim foi o apóstolo Paulo, aprendeu com o pai dele. Na época, ele nasceu em Tarso. Paulo era de Tarso. E se nós formos notar, Tarso era uma cidade de muitos linhos, de tapetes, grandes tapetarias. Era em Tarso. Então, a história diz que o pai de Paulo ele era um grande fabricador de tendas em Tarso. Ele passa a profissão para o filho dele, ele ensina aquela profissão. Então, quando Paulo ele vai crescer, ele sabe o que ele tem uma profissão, ele aprende aquela profissão. Aí depois nós sabemos que ele, da tribo de Benjamim, como um bom judeu, ele vai estudar o judaísmo, aos pés de Gamaliel, ele persegue a igreja, depois ele é levado, ele aceita Jesus ali no capítulo 9 e 10 de Atos dos Apóstolos, onde ele se entrega a Cristo, onde ele começa a sua conversão ali. E ele vai ter uma noção de quando ele vai pregar o evangelho, ele vê que nem toda igreja pode o ajudar. Aí o que ele faz? Eu sou fabricador de tenda, eu vou me sustentar por aquilo que eu sei fazer. Mas ele fala, se a igreja puder ajudar, digno é o obreiro de seu salário. Digno é aquele que prega. Mas ele sabia que tinha locais, tinha igreja, que ele ia e ela não poderia ajudar ele, não teria condição. Aí entra a palavra do pastor Gessildo, ele fala, né? Com as minhas próprias mãos, né? Sim. Eu utilizei as minhas mãos, aqui ó, que fala aqui, né? Ó, vós mesmos sabeis o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Estas mãos me serviram. Por quê? Porque ele entrava em determinados locais, aquele local, aquela igreja que estava ali, não tinha uma condição para ajudar o apóstolo, e ele ia fazer suas tendas para que ele pudesse sobreviver. E também ajudar na obra, né? Que coisa, né, irmão Vilmar? É bonito esse trabalho dele, gente. Quando nós vamos estudar esse trabalho dele, ele reconhece a necessidade da igreja, né? E a ética ele não vive só da gordura das ovelhas, ele consegue trabalhar com a lã. Ele consegue com a lã, com a gordura. Exatamente. Usava o couro. Exatamente, o couro fazia tenda. Então, não das ovelhas, né? Ele usava das cabras, mas das ovelhas ele então, tratava. ele usava aquilo ali e eles conseguiam sustentar o seu ministério, e não era pesado, igual o nosso irmão Jonas está falando, que às vezes a igreja em si não tinha aquele recurso para sustentar ele. Então, como ele trabalhava, ele conseguia se sustentar. Ele conseguia se sustentar. Porque basicamente a igreja, né, quando nós vamos olhar, ela está em locais pobres, né? Depois que ela vai começar a crescer, e nós vamos ver igrejas mais ricas, mais... Entendeu? Lá, a gente vai ver lá no Apocalipse, Jesus falando a respeito das 7 igrejas da Ásia. Tinha igrejas ricas. Consegue sair do interior para os grandes centros. Exato, né? mas começou aonde? Nas periferias, nas cidades. Aí que foi crescendo a igreja do Senhor. Então tem local que não tinha como eles sustentarem ele. E ele tinha que... Aí é que entra aqui, olha, a ética de Paulo, né? Exatamente. Como ele pensava e raciocinava, não uma questão de cobrar ou deixar de cobrar, mas de ter a certeza de quem podia e quem não podia ajudar. Mesmo com quem podia ajudar, ele preferia não alçar mão disso. Ora, se viesse uma bênção, alguém que o abençoasse, amém. Mas ele nunca foi com o intento de ganhar dinheiro. E aí eu mesmo já entro na problemática da situação missionária.
que nós não tem como falar de ética missionária sem falar em finanças, né? Até porque, como nós estudamos nas lições anteriores, deve haver um projeto missionário, e esse projeto inclui finanças, como uma gama de outras situações. Mas Paulo ele usa de uma ética que hoje talvez a gente pouco veja. Na lição passada nós vimos que existem determinados missionários que vão para a transcultura por causa da cultura, da comida, da viagem, do lugar, da fama, do ganho, e lá porque Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, eu vou ter casa, eu vou ter carro, eu vou ser rico. Mas será que é exatamente isso? Até onde a ética missionária nos permite chegar, né? Olha, o apóstolo Paulo considerava o costume judaico, que era incorporado, né, o costume judaico, ele era incorporado ao costume, ao cristianismo, né, de os ministros receberem ajuda econômica, que parte daqueles que ministravam como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus. Não estamos dizendo que Paulo não recebia alguma doação, alguma ajuda, e ele, tanto é que ele mesmo agradece por várias vezes aí nas cartas a ajuda que os irmãos ali, se eu não me engano, os filipenses, né, deram a ele próprio e a sua comitiva. Mas ele não olhava para essa obra missionária como meio de ganho. Se a gente for olhar o final da vida de Paulo, pobre, sozinho, doente, onde é que entra a fama? Mas o coração cheio. A ponto dele mesmo dizer o que, Jonathan? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mas o mais bonito é no final. Agora, o que me adiantou? Só lhe aguarda o soar da trombeta, a chamar o nome. É essa a nossa esperança. Tem gente que não está disposta a se gastar, se desgastar, se não houver um ganho. Aliás, não é ganho, se não tiver lucro, o que em grande parte foge da ética. Eu puxo isso para mim como pastor e como o provocador aqui das situações, porque, irmãos, é a realidade. Nós estamos aqui para ministrar e ensinar as vias de fato. Tem que haver ética nessa situação, ou não, eu não estou errado. Ética dentro das missões. Ou seja, Paulo ele foi um apóstolo que ele tinha uma chamada específica, né, de ser missionário. Uhum. Era uma chamada específica, porque todos nós temos uma chamada, ou é a geral ou é a específica. De alguma forma somos missionários. Forma, exatamente, somos todos missionários, fazemos todos missões. Nem sempre indo, isso aí, mas às vezes contribuindo ou orando, seja, como já é uma chamada geral. Sim. Todos nós temos. Agora, esse homem aqui, Paulo, ele tinha uma chamada específica. Uma chamada específica exatamente para aquilo dali. Então ele não se preocupava com dinheiro. Ele recebia algumas ofertas voluntárias vindas de Filipos. Uhum. Porém, você não vai ver Paulo cobrando de ninguém. Mas ele vai ensinar algumas igrejas e vai dizer bem assim, poxa, a riqueza que vocês têm, porque a igreja de Corinto era uma igreja rica. E a igreja de Corinto fez com que Paulo não abençoou no ministério de Paulo nem um pouquinho. O que a ética também já não permite. Não abençoou o ministério do apóstolo Paulo. E Paulo falou bem assim, olha, os filipenses, ou seja, a igreja de Filipos abençoava Paulo. Entenderam? Sim. Ou seja, aquela igreja ali de Filipos, uma igreja que tinha um amor muito grande pela vida de Paulo, enviava ofertas alçadas àquele homem. Cuidava do ministério de Paulo. Uhum. Agora a igreja de Corinto, aí ele vai escrever. A igreja mais abastada. Ele vai escrever para os coríntios, eu não preciso, por quê? Eu sou fabricador de tenda. Se vocês não quiserem me ajudar, eu trabalho, né? Eu trabalho. Eu não vou cobrar para pregar, porque o ofício do apóstolo Paulo era a pregação do evangelho. O que ele foi chamado para fazer era pregar o evangelho, era ganhar almas. Então ele tinha muita ética.
Ele tinha muita ética concernente a essa situação. Ele tinha muita ética. Ó, eu não vou... Se você quiser me abençoar, amém. Aí ele vai citar, digno o obreiro do seu salário. Que ele fala do boi, né? Ele fala lá em Corinto, capítulo 9, se não me engano, do boi. Que Deus não cuida do boi. Quem somos nós para não ser cuidados por ele? Né? Sim, então sim. Ele cita isso tudinho para a igreja de Corinto. Isso, irmãos. Nós temos que aprender quanto à ética. Nós não nos apegarmos. Nosso amor não pode, meu irmão, estar no dinheiro. De jeito nenhum. Não amor no dinheiro. Porque amor ao dinheiro é raiz de muitos males, diz a Bíblia, né? Aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 12, quando nós começamos a ler, nós vamos ver, já quase no final, nós vamos ver Paulo falar, né, que ele aprendeu a passar necessidade, ele passou frio, ele passou fome, ele passou tantas coisas, e ele fala também, mas também aprendi a ter abundância, aprendi a ter, quando eu tinha muito, eu estava alegre com o Senhor, eu tinha pouco, eu estava alegre com o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Então não muda, ele não mudava ante a situação. Nós não olhamos, quando nós olhamos o versículo 11, se não me falha, de Filipenses 4, nós vamos ver ali um Paulo, parece assim que ele está jogando a toalha, na necessidade, na luta. Eu aprendi, mas no final ele vai falar o quê? Com tudo isso que eu passei, com tudo isso que eu sofri, dentro da necessidade, dentro da abundância, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ele não muda, a essência dele não vai mudar. No final ele vai falar que o Senhor é quem sustentava ele. E é isso que eu acho bonito nele. Ele vai morrer pobre, sem nada, mas a alma dele só estava aguardando a coroa da justiça. É por isso, né? Então, queridos, nós entendemos aqui nessa primeira parte do nosso estudo que Paulo tinha uma profissão, que ele conciliava, ele conjugava essa profissão com o seu ministério, e que Paulo usava da ética, tanto material como da ética eclesiástica, quanto ao uso de prebendas, de valores, de ajuda e de custos, né? Então, assim nós podemos já partir para o nosso tópico 2. Missionários fazedores de tendas. Aleluia. O que se entende aqui por fazedores de tenda, irmãos? Pode falar. Fazedores de tendas aqui, eu entendo que são aquelas pessoas que têm um trabalho, ela exerce um trabalho, mas ela não tem aquele chamado específico para ir. Mas são grandes empresários que abençoam a obra de Deus. Esses são os verdadeiros fabricadores de tendas. São aqueles homens que mandam uma Bíblia, mandam uma caixa de Bíblia. São aqueles homens que mandam folhetos. São aqueles homens... Tem igrejas, eu vou dizer para os irmãos, tem igrejas grandes, tem muitos missionários, que sustentam muitos missionários. Mas eu já vi empresários cuidando de missionários lá fora. Ele fala, eu vou sustentar esse missionário por conta própria. Eu sou um empresário, então eu vou cuidar dele. Esse aqui é um fazedor de tenda. Então, quando nós entendemos, quando nós ouvimos aqui falar fazedor de tenda, nós não estamos falando de pessoas que produzem uma tenda. Isso. Mas nós estamos falando de pessoas que produzem uma obra ainda maior, assim como a obra como é trabalhoso fazer uma tenda de pelo de cabra. Isso, ou seja, esses fabricadores de tenda aqui são aqueles que foram chamados, como eu falei, de uma forma geral, né? Sim. Ou seja, eles têm o seu trabalho, eles não precisam de sair do seu trabalho para fazer missões. Eles ajudam as missões conforme eles podem ajudar, usando o seu trabalho. Porque o Paulo, a Priscila e o Áquila, eles usavam o trabalho deles para pregar o evangelho. Exatamente. Eles usavam a fabricação de tendas para pregar o evangelho. Então esses fabricadores de tendas são aqueles homens empresários que ajudam o evangelho, ajudam missões, enviam bíblias, enviam folhetos, enviam remédios para esses missionários. Ele tem a função dele.
E dá todo o suporte, né? Eles estão todo isso aí. E ele está segurando. São esses aí que ele não está lá na missão, mas ele está enviando tudo para a missão. Então, o missionário está lá trabalhando e ele tem o envio daquela pessoa. Ele sabe que ele está lá trabalhando como missionário, mas existe um missionário que está em outro lugar, mandando para ele o suporte que ele possa continuar pregando a palavra. Então, o senhor está me dizendo é que os verdadeiros construtores da obra não é exatamente quem está lá na ponta fazendo, Exatamente. E sim quem está por trás construindo a tenda. É isso aí. Na produção, no orando, no contribuindo, e quem sabe também indo, né? Isso. Enviando. Muito bem, irmãos. Isso aqui é bonito, né? Fazedores de tenda. Que as pessoas acham que tudo é trabalho, que não dá para conciliar trabalho material com o trabalho espiritual ou trabalho eclesiástico, como queiram os irmãos. Mas, louvado seja Deus, nós estamos vendo aqui, irmã Vilmar, que fazedores de tenda, nós podemos daqui estar fazendo uma obra em outro lugar. Alguém vai executar. Eu acho que porque nem todo mundo, vamos dizer assim, nem todos os crentes têm condições assim de sair daqui. Vamos usar aí a África, por exemplo. Nem todo mundo tem coragem para ir e também não tem saúde para ir. Eu não tenho coragem, não. Não. E nós dois que somos branquinhos assim, juntos, lá chegar lá com 10 minutos, lá nós estamos vermelhos. Mas tem pessoas que não aguentam, que conseguem. Então essas pessoas vão, enquanto que nós que não temos como ir, vai manter eles lá. A gente fala que não tem coragem hoje, né? Na hora que desce o fogo lá, Jesus manda, a gente vai e faz em nome de Jesus. Força missionária no mundo, irmãos, né? Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. Então, ele conta conosco, Deus, né? Para continuar essa missão. Então, nesse sentido, a maior força missionária cristã no mundo é formada por quem? Por profissionais, empreendedores, estudantes que se movem. Tem eu lendo isso aqui, eu me recordo, irmãos, de uma quase considerada, é uma seita na verdade, mas que a gente não vai por ética também mencionar nomes aqui, mas que eles vêm de seus países, se agrupam em outros países como estudantes e aproveitam para tentar implantar a sua filosofia. A gente sabe, né? Eles vão batendo ali de porta em porta, né? Com a sua maletinha na mão, sua gravatinha, bonitinho, pode estar rachando o sol aqui no Brasil, que eles ficam até felizes, né? Porque a situação é oposta. Mas, em suma, qual exatamente é essa força missionária no mundo? O que nós podemos dizer sobre essa força? Bom, Jonathan. É ajuda, né? Que, como nós falamos, desses profissionais, é ajuda desses empreendedores, porque a obra missionária, ela não vai adiante se não houver, primeiro, a oração da igreja, o poder de Deus com ela e uma ajuda financeira. Sim. Não tem como eu enviar um missionário sem que eu primeiro ajude ele. Até porque nós somos responsáveis por ele lá. Exato. Então eu tenho que ter uma... É responsabilidade da igreja local Isso. manter o seu missionário lá. Eu me lembro do passado, a gente fala passado, parece que a gente é tão velho, mas... Eu tô caminhando já. A gente fala muito nos evangélicos da década de 80, que foi uma época de ouro em que enviaram muito missionários, mas tem muito missionário que se decepcionaram no campo. Por quê? Porque a igreja enviou ele e não tinha uma estrutura para segurar ele lá, para ajudar ele lá. E quando ele chegou lá, a igreja aqui não o ajudou, ninguém o ajudou e ele ficou perdido lá. Foi muito mais uma questão de fé e não conciliou a fé com obras. Exatamente. A igreja não se preparou. A igreja de hoje, ela tem que estar preparada, porque ela tem que preparar. A pessoa que vai para outros lugares, para outros países, ele tem que ser preparado pela igreja para quando chegar lá, ele conseguir fazer uma obra. Porque fica difícil. Fica difícil você chegar lá e não ter aquele missionário que ficou aqui.
Aqueles que ficou aqui, o nosso irmão João falou, aquele que vai enviar a Bíblia, aquele que vai enviar o sustento para ele, que vai enviar, que vai ajudar. Então nós precisamos hoje ter uma mentalidade, porque a mentalidade da igreja do passado, quando a gente fala, parece que é longe, mas é perto aqui, as décadas passadas, que o obreiro, ele tem que se virar lá. O missionário lá, ele tem que passar luta mesmo, ele tem que comer banana verde para poder se manter. Mas na verdade não é isso. Não, isso A verdade não é isso. Uma grosseria. No passado eu já vi muito isso, já vi muitas histórias que a gente via as pessoas falando, rapaz, missionário lá em tal lugar, a igreja mandou ele está passando uma luta danada, está pedindo ajuda para os irmãos, fazer uma vaquinha aqui, fazer alguma coisa para trazer ele de volta, porque ele está passando fome lá. A vergonha é para o missionário? Não, é a igreja que enviou ele, que não sustentou ele, que não ajudou ele. É uma obrigação nossa, né? Aí chega lá, nós vamos olhar aqui a história de Paulo. Trabalhava, mas esse missionário vai chegar lá, às vezes ele não vai conseguir encontrar uma ocupação. E aí a igreja tem que estar preparada, então, para enviar um missionário ao campo hoje, a igreja tem que estar preparada para dar suporte a ele lá. Primeiro que eu tenho que conhecer a cultura do país que eu vou. Eu tenho que saber da cultura. Eu tenho que conhecer a língua do povo que eu estou entrando, do país que eu estou entrando. Eu tenho que saber o que eles fazem. Eu tenho que saber pelo menos um pouquinho. Então eu tenho que me preparar. Para mim me preparar, como que eu vou fazer para me preparar? A igreja a qual eu sou membro, se está apta para me enviar, então ela tem que, a cultura do povo é essa, você tem que falar essa língua. Então hoje é aquilo que o pastor Vilmar falou. Uhum. Eu já também ouvi muitos dizendo, o missionário tem que viver da forma que ele está lá. Tem que viver. Já ouvi muito dessa forma. Muito sim. É por isso que nós vemos aqui esse subtópico 3. Preparo dos fazedores de tenda. Só para a gente entender, como nós dissemos já no início aqui do nosso bate-papo, né, do nosso estudo. Todo judeu, homem do sexo masculino, ele tinha que, na sua juventude, aprender com seus pais o que? Uma profissão. Ou seja, ele crescia já sabido e preparado para algum dia exercer. Foi o exemplo de José e Jesus. No caso, Paulo e o seu pai. No caso, todo jovem judeu, ele tinha que estar preparado. Então, esse preparo aqui do fazedores de tenda, nós estamos falando não só do preparo do missionário em si, mas também estamos falando do preparo da força que vai impulsioná-lo dentro da própria missão. Fazedores de tenda. Preparo dos fazedores de tenda, né? É oportuna essa orientação, porque a igreja tem que estar preparada para preparar o missionário para que prepare a obra, o campo missionário. É uma sequência de fatos, né? Então, queridos, missionários, fazedores de tendas. Fazedores de tendas não são exatamente, única e exclusivamente quem está na ponta do trabalho. Não é só o missionário. No entanto, fazedores de tendas são todos aqueles que o ajudam na construção desse trabalho. Que a força também, evidente que a força missionária, ela não vem só da fé, mas também das obras, onde esses empresários, esses empreendedores, esses estudantes vão impulsionar, contanto que todos eles, tanto os missionários os missionários que vão e os missionários que ficam, têm que ter um grande preparo, assim como os fazedores de tenda, que já aprendiam desde pequenos a sua função, para não se perder ou não ter nenhuma desilusão com a obra, porque querendo ou não, se o missionário chegou lá, mesmo que ele se decepcione, ele não tenha mais essa força que deveria de ter daqui para lá, ele, se tiver uma profissão, uma função, e aqui eu quero também, irmãos, observar nosso pastor presidente. Comigo ele faz isso.
embora nós sejamos pastores, dois pastores de igreja, nosso pastor presidente, ele sempre nos orienta o quê? A jamais deixar de se preparar para o futuro, estudando e se preparando. Porque hoje estamos, amanhã poderemos não estar. Então, preparo dentro da obra, ela é necessária. Amém, queridos? Vocação e profissão e missões. Só um pouquinho aqui, pastor, só um pouquinho. Sim, senhor. Que nesse preparo de fazedores de tendas aqui, o que eu achei interessante, aí o senhor comentando, me vem à memória, sobre Lídia. Lídia era fazedora de púrpura, vendedora de púrpura. E o que essa mulher fazia? Tingia tecido. E Paulo e Barnabé chegam quando? É Paulo e Barnabé ou Paulo e Silas que chegam lá diante de um rio, eles estão no rio, eles vão procurar um lugar para orar. E quem é que estava lá? Lídia. Irmã Lídia. Aí ela os recebe na sua casa. Então, olha o preparo de uma pessoa fazedora de tenda. Olha o preparo dessa mulher. Mas fazedor de tenda não era Paulo? Olha o preparo dela. Não era. Ele também fazia tenda. Ela recebeu os missionários. Sim. Isso é fantástico. Eu acho isso lindo. Por quê? Além dela ter uma profissão de vendedora de púrpura, tingia tecidos, ela recebe os missionários na sua casa. Recebe, cuida deles. Então isso daqui fala desses fazedores de tenda. Ela não precisou ir, mas ela cuidou deles, né? Então é o preparo deles, né? Preparo desses fazedores de tendas. Então isso é fantástico nesse tópico aqui. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Terceiro e último tópico. Vamos sintetizar esse tópico aqui, para os irmãos, né? Missão é vocação, profissão, ou que seria missões? É uma vocação, profissão e missões. Como é que fica essa mistura, meu irmão? Rapaz, é uma mistura bem interessante, porque ser missionário de campo, para você sair para levar a palavra, você tem que ter um chamado de Deus. Hoje eu não sei aqui na sede como é que funciona, mas geralmente nas congregações a gente encontra muitas pessoas que chegam, às vezes tem uma festividade, alguma coisa, a pessoa chega e fala assim: como é que é o seu nome? Meu nome é fulano, mas é missionário fulano de... Mas você faz missão aonde? Nunca saiu do bairro dele, mas é missionário. Mas tem uma carteirinha de missionário. Mas uma carteirinha não faz um missionário. O missionário ele tem que ter chamada. Porque o que eu digo é, para ser um pastor, você pode até ser um pastor, mas se você não tiver uma chamada, porque é a chamada que faz você permanecer aonde você está. Você tem certeza de quem te chamou, você tem certeza de quem te enviou, você tem certeza de quem te colocou você na onde você está. Se você não tem uma chamada para ter certeza de quem te enviou ou quem te colocou ali, a hora da adversidade você ajunta a sua malinha e vai embora. Por quê? Porque você não tem aquela chama que arde no peito, que é a chama da chamada para o ministério. Se você não tem essa chama, se você não tem esse chamado, quando você vai para o campo missionário, você vai encontrar situações em que vai fazer você desanimar de ser missionário. Você vai começar a ficar em situações assim que você fala: o que eu estou fazendo aqui? Mas quando você tem a chamada, que essa palavra vem, o que eu estou fazendo aqui, você vai sentir o calor do Espírito Santo falando: eu te chamei para você estar aqui. E você vai ficar lá. Por quê? Porque você tem uma chamada. Você foi chamado e vocacionado para ser missionário. Além de Deus chamar, né, pastor? Ele capacita. Então ele não só vai te chamar. Ele vai te capacitar para você exercer aquilo que você foi chamado. Ele te chama, te capacita. Agora você tendo Encontra a vocação
a vocação também interna. Chama, capacita. Por que ele chama e capacita? Porque ele viu no Senhor o quê? Vocação. Por favor, então conclui. ele chama, ele capacita para que essa pessoa que foi chamada e capacitada por ele exerça aquilo que o coração está ardendo para fazer. Então eu posso querer ir, mas não ter uma chamada para ir. Querer, todo mundo pode querer, mas ir, nem todo mundo vai. Mas eu quero viver da obra. Eu quero ganhar da obra. Eu quero ser um missionário da obra. Então, vamos ver, a missão não é uma profissão? Para espanto de muitos? Para espanto de muitos, passa perto. Para quem que acha que vai para a missão para ganhar dinheiro, porque vê missionário de televisão e acha que é... Os de carteirinha? É, de carteirinha. Missionário de carteirinha, missionário de televisão é uma coisa. Missionário de frente da obra, quando ele chega lá... Vocacionado, chamado, é bem diferente. Tem que ser vocacionado, chamado e capacitado. Porque se ele não tiver isso, se ele tiver lá, senão eu vou porque eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ser missionário lá na Europa. Ser missionário na Europa é uma coisa. Lá é euro, você vai ganhar. Mas e o missionário que é chamado para ir para um país igual na África? Vai lá para o Chile. Mas sabe por que eu não entendo as pessoas que saem daqui pensando, saem do Brasil, eu vou para a Europa porque eu vou ganhar lá, a diferença para o real aqui é 10 vezes maior o valor. Mas o que ele ganha, gasta também, gente. Então você troca 6 por meia dúzia. Estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia. E não na vocação. A missão é em segundo plano. Quanto tempo? Quanto tem plano? Ou seja, Deus chama, capacita. Essa pessoa que ele chamou, que ele capacitou, ele vai saber que ele tem que exercer aquilo que ele foi chamado para fazer, a vocação. E o que me chama mais atenção é isso aqui. Que uma pessoa que ela tem um ofício, ou seja, um trabalho a fazer, aquele trabalho dele torna-se o seu campo missionário. Entendi. Paulo era fabricador de tendas. Ele entrou lá, por intermédio de fabricar uma tenda, ele ganhou uma alma. Ele ganha almas para Cristo, com certeza. E já era uma pequena igreja, né? Vamos dizer assim, que era Paulo, Áquila e Priscila, ele né? se fazia de tolos para ganhar o tolo. Ele falava, eu me fiz de tolo, me fiz de judeu para ganhar os judeus, me fiz de tolo para ganhar os tolos. Me fiz de vendedor para ganhar o vendedor. Então, de profissional para ganhar o profissional. A minha profissão que eu exerço, ela é meu campo missionário. É um campo missionário, certo? Um exemplo, um cabeleireiro. Se ele está ali cortando um cabelo de uma pessoa, ele está ali cortando o cabelo, ele pode começar a pregar o evangelho para aquela pessoa. E quem sabe que aquela pessoa não ouve a palavra e não aceita Cristo como Salvador? Então terra boa. Esse trabalho desse cabeleireiro está sendo o que para ele? O campo missionário. Não exatamente o transcultural, mas é o campo missionário. Campo missionário. Louvado seja Deus. Porque quando nós olhamos aqui Paulo aqui, ele era fazedor de tenda. Mas quando nós lemos a palavra, vai dizer Paulo fazedor de tenda. E aqui nós vamos ver com o nosso comentarista ele falando. E Paulo fazia tenda de couros de cabra. Mas Paulo não criava cabra. Paulo não era agricultor. Paulo não era pecuarista. Paulo ele tinha que ter alguém para fornecer essa pele. Ele tinha que ter alguém para ajudar ele a curtir essa pele. Porque é uma pele para curtir não é fácil. Ou ele tinha que já comprar essa pele curtida de alguém, de algum vendedor. Aí ele tinha que comprar alguém para ajudar ele a confeccionar. E ele ia cumprir agora o outro lado, que ele tinha que ser comerciante, porque ele tinha que vender. Né? Também. Você acha que ele não ganhou alguém? Eu vejo nisso aí uma trama, uma rede de conexões, né? Quem fornece, quem cria,
quem costura, quem curte, quem pinta e assim por diante. Paulo ali vai formando uma rede e o campo missionário só vai expandindo, né? Vai expandindo. A partir de quê? A partir de uma função específica que se aprendeu aonde? Lá na juventude, através do preparo. O que o próprio Cristo falou com seus discípulos? Vocês são pescadores. A profissão de vocês é pescar peixe, só que agora vocês vão pescar homens. Vocês vão fazer a mesma coisa, só que vocês vão pescar... Com cunha diferente agora. Com cunha diferente. Então, eles exercem a profissão ali, sabendo... Eles já sabiam como que pescava um peixe. Só que você pescar um peixe com rede é uma coisa, com anzol é outra. Aí o que Jesus fala com o Pedro? Vai lá, pega o anzol e você vai pescar. Vai ter um dinheiro lá dentro da boca do peixe. Ou seja, você sabe exercer aquela função, né? Porque você pescar com rede é uma coisa, você pescar com vara é outra. Então ele trabalhava naquela profissão, ele exercia aquela profissão. E a profissão e essa profissão que você exerce é o seu campo missionário. Não importa se você trabalha na metalúrgica, não importa se você é um professor, não importa se você é um sapateiro, um cabeleireiro, não importa a profissão que você exerce. A sua profissão tem que ser o seu campo missionário. Amém. Louvado seja Deus. Então, queridos, nós aprendemos que a vocação, profissão e missões, todas elas têm que ter chamada, tem que ser exercida, louvado seja Deus, porque a minha vida, o meu entorno deve ser o meu campo missionário. E assim, queridos, nós chegamos ao final de mais uma lição. Espero que ter alcançado, junto com os demais irmãos aqui, a nossa lição de domingo. Louvado seja Deus, irmão. Presbítero Vilmar, suas considerações finais, querido. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar na presença de grandes homens de Deus aqui, a qual eu aprendi muito com eles nessa noite e pretendo aprender mais. O prazer é nosso, querido, o prazer é nosso. Amém, que Deus venha abençoar. E louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente que faz isso aqui, que projetou isso aqui, nos dá essa oportunidade de trabalhar. Então eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Daniel, e pela vida dos irmãos. Amém. Pela vida do presbítero Márcio, que sem ele aqui fica difícil de fazer uma boa transmissão, que ele... fica ali escondidinho, fica né? Escondidinho, mas sempre abençoando a gente. É um homem de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Irmão Jonathan? Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Gessildo. Muito obrigado. Amém, querido. Sempre um prazer. Muito obrigado. É sempre um prazer estar presente com os irmãos, aprendendo mais a palavra de Deus. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Então, concluindo, queridos, Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente os povos que não são alcançados. Entretanto, é preciso entender um alerta: nem todos que se sentem atraídos para fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Que Deus abençoe sua vida, tenha uma boa semana, venha ser feliz, vem para EBD, vem para IEDAL. A paz do Senhor e que Deus abençoe a todos. Bom final de semana, queridos. Amém. Paz do Senhor. Vem com a família pra EBD.